Shalom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite com Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, a oração da esperança e da confiança. Seja muito bem-vindo ao meu canal, a mais uma noite da nossa caminhada em 365 noites com Deus. Hoje terminamos mais um dia e talvez você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, ou você que já conhece, que já é de casa, estejam carregando perguntas que ainda não têm resposta. Pessoal, vocês sabem o quanto eu passei por essa situação, sem entender o caminho e deixando a angústia, a preocupação, atingir o meu coração, mas hoje tudo é diferente. E talvez você tenha orado tanto, mas tanto, e a resposta ainda não chegou. Pessoal, muitas vezes a gente espera por uma mudança que parece nunca acontecer. Uma situação na família, na saúde, no nosso trabalho, no nosso ministério, e o nosso coração continua igual, sem mudanças, e às vezes acabamos por perder a esperança. E sabe, é exatamente para esses momentos que Deus nos deixou o Salmos 37, que é o Salmos que vamos utilizar hoje. Vamos declarar a palavra, no final vamos orar por cima desse Salmo. Já abre sua Bíblia em Salmos 37, compartilhe esse vídeo, convida outras pessoas para assistir esse vídeo conosco, para fazer esta oração junto. Abre sua Bíblia em Salmos 37. Irmãos, quando Davi ele escreveu este salmo, ele já era um homem experiente. Ele havia visto dias de vitórias e também muitos dias de perseguições. Ele conhecia realmente o que era sofrimento, ele conhecia a espera, mas também ele conhecia a fidelidade de Deus. Por isso, ele nos deixa conselhos preciosos para os nossos dias, nos dias também que a nossa alma fica inquieta, fica com medo, fica perturbada. Não é um salmo escrito com pressa, gente. É a voz de alguém que caminhou muitos anos com Deus e descobriu que vale a pena confiar nele até quando não entendemos os seus caminhos. Irmãos, nesta noite Deus nos convida a descansar, não porque tudo esteja resolvido, mas porque Ele continua governando todas as coisas. Vamos ouvir a palavra de Deus. Já abriu sua Bíblia em Salmos 37? Então, declara comigo. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam as iniquidades, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se irá dele, pois vê que vem chegando o seu dia.
Os ímpios puxarão da espada e armarão o arco para derrubarem o pobre e o necessitado e para matarem os de reta conduta. Porém, a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Aleluia. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua semente é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre. Mas a semente dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria, a sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração. Os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita ao justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal, mas passou e já não aparece. Procurei-o, mas não se pode encontrar. Nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo de angústia. E o Senhor nos ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Aleluia. Tremendo esse salmo, né, gente? Demais. Irmãos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Mas antes dessa promessa, Davi apresenta um caminho e ele diz: não te irrites, confia, agrada-te do Senhor, entrega, descansa, espera. Irmãos, entendam uma coisa, que Deus não nos manda apenas esperar, Ele nos ensina como esperar. Esperar confiando, esperar adorando, esperar sem permitir que a ansiedade domine o nosso coração. Esperar lembrando que Deus nunca ele chega atrasado. Irmãos, vivemos uma geração que deseja respostas para hoje, para ontem mesmo. Ninguém quer esperar nada. Mas Deus continua formando mulheres e homens que aprendem a confiar mesmo durante o silêncio. O silêncio de Deus nunca significa ausência. Irmãos, muitas vezes significa que Ele continua trabalhando onde os nossos olhos ainda não conseguem enxergar. Que a Gólida Celeste para esta noite, olha meu português, gente, quem entrega verdadeiramente o caminho ao Senhor consegue descansar.
porque compreende que já não carrega sozinho o peso da caminhada. Aquilo que você colocou nas mãos de Deus não precisa continuar sobre os seus ombros. Então descanse. O Deus que conduziu você até aqui continuará conduzindo amanhã. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, Pai bondoso, misericordioso, Senhor, chego diante da Tua presença nesta noite, coberta com o sangue de Jesus, do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, passa em cada parte do meu corpo, em cada fio do meu cabelo, cada órgão, cada osso, cada veia, Pai. Senhor, em nome de Jesus, e me revisto com todas as Tuas armaduras que está no livro de Efésios 6, a capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, centurião da verdade e a sandália da prontidão do Evangelho da paz. Colocamos também a espada do Espírito, Senhor, sobre mim, sobre toda a minha família, que é a Tua palavra, a espada que nos exorta, a espada que nos chama a atenção, a espada que nos dá ânimo, a espada cheia de promessas, mas a espada também que precisa ser usada por nós mesmos e não contra os outros. Pai querido, abençoa cada pessoa que está aqui comigo nessa oração. Cubro minha família, minha casa, minha parentela com o sangue de Jesus, todos os meus filhos, todas as minhas netinhas e todos os meus irmãos e os meus pais e também a meu sobrinho, a minha nora, a minha cunhada, meus primos e primas, meus sobrinhos, filhos dos meus primos, meus tios, minhas tias, toda a minha parentela debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Tudo que nos pertence, Senhor, está também debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, o sangue que derramou na cruz. Pai querido, hoje a Tua palavra nos ensinou: entrega o Teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Senhor, é fácil ler este versículo, é fácil até de decorá-lo, difícil é vivê-lo, é colocá-lo em prática. Pai, porque entregar significa abrir mão do controle. E nós gostamos de controlar tudo, nós gostamos de saber como será amanhã, como nós gostamos de entender os Teus planos e também gostamos de conhecer o tempo da resposta. Mas esta noite o Senhor nos convida a confiar no Senhor, a confiar somente no Senhor, porque o Senhor é o Deus que tem a última palavra. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o dono do ouro e da prata, o dono desse mundo, quem fez esse mundo. Por isso colocamos cada preocupação, cada angústia, cada medo. Colocamos também, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas diante da Sua cruz. Jesus, colocamos nossos pecados. O Senhor já levou na cruz. Nós não temos que viver escravizados no pecado, porque o Senhor já nos libertou. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, coloca, Senhor, as Tuas mãos sobre a vida dos meus filhos e dos meus irmãos, e meu sobrinho, minhas netinhas, minha descendência futura. Pai querido, livra-nos, Senhor, dos pecados nossos ancestrais. Senhor, anulo todo e qualquer tipo de maldição hereditária. Parou na geração onde eu nasci. Não existe mais maldição hereditária, porque eu já cortei, já anulei. Meus filhos não herdarão de nenhum tipo de herdação de maldição hereditária, e nem os filhos deles, e nem os netos dos netos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Tua palavra fala que tudo que ligamos na terra é ligado no céu, tudo que desligamos na terra é desligado no céu. Por isso, Senhor, se algum mal foi feito contra a minha vida, a minha casa, eu desligo agora, eu anulo agora, em nome de Jesus, que caia por terra todos os espíritos invocados contra mim ou minha família, que caia por terra todo olho gordo, que caia por terra todo espírito de inveja, todo espírito de ódio, que caia por terra toda briga, toda contenda, Senhor, todo espírito de bancarrota, de pobreza, de escassez. Senhor, que essa casa e essa família tenha para dar sempre, mas nunca tomar emprestado de ninguém. As portas que o inimigo abriu, Pai, que o Senhor possa fechar, porque as portas que o Senhor fecha, ninguém abre. E as portas que o inimigo tentou fechar, que o Senhor abre, porque os que o Senhor abre, ninguém fecha.
Senhor, nós entregamos toda a preocupação, cada lágrima, as pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão hospitalizadas, as pessoas que estão em meio à guerra, as pessoas que estão com fome, que hoje não tiveram nada para se alimentar ou para dar aos filhos. Tem países que nem água potável tem, Pai, ninguém tem remédio. Pai querido, eu sou tão grata a Ti porque, embora em meio a essas lutas, essas cirurgias, eu glorifico, Senhor, por cada médico, por cada enfermeiro, por cada cirurgião, por cada especialista em cada área que eu necessitei. Até aqui o Senhor me ajudou. O Senhor tomou conta de tudo e eu tenho grande testemunho. Oh, Senhor, eu sou um milagre vivo. Obrigado por esse privilégio. Senhor, eu entrego a saúde dos meus pais lá em Cabo Verde, eu entrego a saúde dos meus irmãos, eu entrego a saúde dos meus filhos, eu entrego a saúde dos meus pais, primos, tios, tias, e eu entrego a saúde das minhas netinhas, do meu sobrinho, da minha querida nora, da minha querida cunhada, dos meus amigos, familiares que estão aqui fazendo essa oração comigo. Pai querido, derrama da tua cura sobre todos os enfermos, restaura, Senhor, os corações quebrantados, casamentos, e, Senhor, converte o coração da nossa família, toca no coração daquele que ainda não aceitou Jesus. Pai querido, também abre portas para aqueles que estão esperando um emprego, Pai. Senhor, aqueles que estão esperando resposta de uma causa na justiça, aqueles, Senhor, que estão esperando pela liberação de um documento, Senhor, aqueles que estão esperando pelo nascimento de um sonho que o Senhor colocou no coração há muitos anos, Pai. Oh, Senhor, e enquanto esperam, muitas vezes perguntam: até quando, Pai? Mas hoje a Tua palavra responde ao nosso coração: descansa no Senhor, espere nele. Ensina-nos a esperar sem perder a nossa fé e nos ensina a esperar sem murmurar, sem reclamar, Senhor, sem desistir da oração, do jejum, Senhor, do propósito. Que o nosso foco seja Jesus e sempre Ele. Que o tempo da espera não destrua a confiança que temos em Ti, Pai. Senhor, o Salmo 37 também nos ensina a não olhar com inveja para aqueles que parecem prosperar praticando o mal. Pai querido, vivemos num mundo onde muitas vezes a injustiça parece vencer, o mal parece vencer, a mentira parece ter mais espaço do que a verdade, a corrupção parece crescer, a maldade parece triunfar, mas a Tua palavra nos lembra que o Senhor continua sendo justo juízo, justo justiceiro, Jesus, o nosso advogado bem fiel. Nada escapa aos Teus olhos, nem sai do Teu controle, nenhuma lágrima esquecida, nenhuma injustiça ficará sem resposta, porque o Senhor tudo vê, tudo sabe, tudo ouve, tudo entende. Pai querido, eu entrego as pessoas que estão lutando contra o cancro, que estão lutando contra doenças crônicas, como eu estou enfrentando essas lutas, mas eu enfrento com fé, e eu agradeço pela fé que o Senhor colocou em mim, o dom da fé. Eu agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha e na vida daqueles que eu amo. Pai, hoje nós escolhemos permanecer fiéis, mesmo quando o caminho da fidelidade parece mais difícil. Entregamos diante de Ti as nossas famílias por completo, aos meus amigos, aos meus pastores, líderes, aos meus intercessores, às minhas mulheres valorosas, aos pedidos de oração que chegaram nos grupos de WhatsApp, que chegaram nesse canal. Eu entrego a Ti cada lar, Senhor, todos os lares, que possamos viver tempos de paz, os lares da minha família, que esteja debaixo da Tua paz, debaixo da Tua guarda. Oh, Senhor,
Coloca teus anjos acampados ao nosso redor para nos proteger, nos livrar de todas as ciladas do inimigo. Livra-nos dos conflitos, das brigas, das contendas desnecessárias. Visita cada casa representada nesta oração. Visita cada família que eu represento. Senhor, se houver alguma divisão, que haja reconciliação. Se existir alguma dureza de coração, eu te peço que derrame o teu perdão, porque através desse perdão nós somos regenerados e somos chamados de filhos, co-herdeiros com Cristo, um bom perfume de Cristo, uma nova criatura com Ele. Senhor, nós somos chamados de sacerdotes, de sacerdotisas, nós somos chamados de missionários, porque nós temos uma missão contigo nesta terra. Pai, se houver alguma frieza espiritual na minha vida, na vida daqueles que eu amo, de alguma pessoa que me acompanha aqui nos grupos de Valorosa, Senhor, reacende o primeiro amor por Ti, que Jesus seja o centro das nossas famílias. Oramos pelos filhos. Protege cada criança no mundo, as minhas crianças lá na África, e guarda cada adolescente dos desvios, dos vícios. Fortalece os jovens diante das tentações deste mundo. Senhor, restabelece, Senhor, a vida daqueles, Senhor, que perderam alguma coisa. Pai querido, eu entrego tudo que meus filhos já conquistaram. Senhor, que seja protegido com a Tua mão forte. Retribui a eles todo o que foi roubado dele, Pai, a infância, a juventude, a adolescência, que tudo, Senhor, que o inimigo roubou, que seja restituído em eles, para eles em porção dobrados, Pai. Senhor, lembramos também de todos aqueles que estão sozinhos, que estão em meio à solidão, debaixo de um desânimo. Repreendemos os espíritos de morte, repreendemos os espíritos de suicídio. Fortalece, Senhor, cada vida. Consola, Senhor, os que receberam diagnósticos preocupantes. Estende a Tua mão poderosa, Senhor, sobre a nossa vida física, emocional, espiritual, sobre nossa vida financeira. Abençoa, Senhor, aos meus médicos, aos enfermeiros, fisioterapeutas, os ergoterapeutas, os alergologistas, os anestesistas, os imunologistas, Senhor, os ortopedistas, os neurocirurgianos, os neurólogos, Pai, todos aqueles que me seguem, Senhor, aos especialistas de dores crônicas, Pai querido, em nome de Jesus. Abençoa cada médico, cada enfermeiro. Abençoe meu irmão que é enfermeiro, que todos os dias está no meio, Senhor, de tanta batalha, de tantas pessoas cuidando de vidas. Abençoa cada um dos meus irmãos, Pai. Concede-nos sabedoria e compaixão para cuidar uns do outro, Pai. Pai, também eu coloco diante da Tua presença e debaixo do Teu cuidado a proteção da minha mãe e do meu pai, que está longe de mim, Pai, mas o Senhor cuida deles por mim. Das famílias que não têm alimento suficiente, das crianças que adormecem com fome, dos refugiados, Senhor, dos sem-abrigos, dos idosos esquecidos e todos aqueles que estão sendo perseguidos por causa do Evangelho, que estão em meio à guerra. Tem misericórdia de todos, Pai. Levanta a Tua igreja, Senhor, para ser resposta de amor, cuidado e também de esperança. Nós intercedemos em concordância por cada missionário, por cada pastor, cada evangelista, todos os intercessores do mundo, capelães, Pai, que visitam os presidiários. Senhor, renova cada força, renova cada vida. Oramos pela paz no mundo, pela paz em Israel, paz em Jerusalém. Oh, Senhor, que Teus propósitos possam se cumprir, Pai. Continue fazendo
de mim, Pai, um instrumento vivo, Senhor, do teu milagre. Usa-me, Senhor, cada dia da minha vida para pregar a tua palavra, para ajudar aqueles que necessitam. Oh, Senhor, que esse mundo entende que nós precisamos mais de Deus. Que haja arrependimento, Pai, e que as pessoas se santificam e que muitos encontrem a salvação em Jesus enquanto ainda há tempo, Pai. Entregamos diante de Ti cada pessoa que acompanha esta série. Senhor, Tu conheces os pedidos escritos no comentário, as lágrimas, Senhor, as lutas, os sonhos, os projetos. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos. E agora, antes de fecharmos os olhos, queremos fazer um gesto de fé. Em pensamento, colocamos aos Teus pés tudo aquilo que nos preocupa. Os nossos filhos, pais, casamentos, relacionamentos, amizades, saúde, trabalho, ministério, finanças, projetos e o nosso futuro, Pai. Cada membro da nossa família. Em nome do Teu Filho amado, Senhor, nós entregamos o nosso caminho ao Senhor e escolhemos descansar, porque sabemos que o Deus que começou a boa obra será fiel para completá-lo. Guarda o nosso sono, envia os Teus anjos ao redor da nossa família, da nossa vida, da nossa casa e nos livra de todo tipo de mal. E amanhã o Senhor nos concede um novo amanhecer, que despertemos, Pai, com um coração mais tranquilo, porque aprendemos a confiar mais profundamente no Senhor. Nós Te adoramos, nós esperamos em Ti, Pai, e nós descansamos em Ti, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Que o Senhor receba aquilo que nós entregamos em Suas mãos nesta noite e que Ele fortaleça a nossa fé durante a espera e possa sustentar o nosso coração com a Sua paz e faça que todos nós descansemos na certeza de que Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Boa noite, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo permanecem sobre mim e sobre vocês e cada membro da nossa família e sobre a nossa casa. Em paz me deito e logo pego no sono. Compartilhe esse vídeo e se inscreve no canal. Deixa a tua curtida, que Deus te abençoe grande e poderosamente.